Olá, é muito bom ter você aqui para a gente refletir sobre o paisagismo à luz da Bíblia. O nosso assunto de hoje vai ser dependência. Eu queria fazer uma oração rápida, eu já ia orar sem falar. Eu queria fazer uma oração rápida antes da gente começar a refletir sobre o tema de hoje. Pai, eu peço que o Senhor traga revelação desse versículo ao coração de cada um que vai assistir esse vídeo, assim como o Senhor trouxe ao meu coração. Que fique muito claro aqui que tudo é para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Se você puder abrir a sua Bíblia em João 15, 5, que diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Outras traduções dizem: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Hoje eu queria que a gente refletisse sobre esse versículo, que ele é tão conhecido, e eu acredito que falar sobre a dependência é ir na contramão do que o mundo está dizendo. Isso é muito claro para mim, porque hoje o mundo ele prega, ele fala sobre nós sermos independentes, sermos mulheres independentes, sermos homens independentes, sermos seres humanos que se bastam. E isso nos leva a um caminho de sermos cheios de nós mesmos. E a partir do momento que nós somos cheios de nós mesmos, nós não reconhecemos o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Nós não reconhecemos a soberania dele e, com isso, a nossa dependência dele para tudo. E para nós vivermos plenamente o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisaremos, de qualquer maneira, não existe a possibilidade de nós não sermos totalmente, não é 10%, não é 20%, não é 30%, totalmente dependentes dele para absolutamente tudo. Nós já falamos sobre o propósito aqui em um outro vídeo. Não existe independência numa vida com Deus. Não existe. É impossível nós sermos independentes e vivermos com Deus ao mesmo tempo. Nós precisamos dele para absolutamente tudo. Isso faz com que a gente entenda que sem ele, a gente reconheça o tempo todo que sem ele a gente não consegue fazer absolutamente nada. Por isso que eu falei que nós vamos totalmente na contramão do que é falado hoje em dia de sermos independentes. Nós, longe do Criador, ou seja, buscando a nossa satisfação em nós mesmos, em uma vida independente, nós estamos fadados a uma vida longe dele e totalmente sem sentido. Uma vida totalmente independente significa uma vida longe de quem nos criou. Isso é um fato bíblico. Para a gente conseguir realmente reconhecer isso, nós precisamos buscar desenvolver em Deus um coração humilde, porque sem a humildade a gente não consegue viver na prática esse reconhecimento da nossa dependência dele. Vocês concordam comigo que para a gente reconhecer que sem ele a gente não consegue absolutamente nada, a gente precisa reconhecer a nossa fraqueza, a gente precisa reconhecer que eu não sou uma super mulher e você não é um super homem, e que nós somos fracos, e que nós somos dependentes, e que em nós mesmos, pela nossa própria força, a gente não consegue. E isso exige um coração humilde. Então, nós precisamos buscar em Deus desenvolver esse coração humilde para que nós consigamos desenvolver o entendimento profundo da nossa dependência nele. Ou seja, para a gente fechar a introdução do nosso tema de hoje, nós precisamos reconhecer que nós não controlamos absolutamente nada. E falar isso
parece óbvio à luz da Bíblia, parece tão claro, não, eu sei. Mas na prática, é muito desafiador a gente reconhecer e nós liberarmos o controle, nós entendemos que na prática a gente não controla absolutamente nada. E que para tudo a gente depende de Deus. Eu não sei para vocês, tá? Mas para mim, isso é um desafio diário. A nossa tendência é que a gente controle, não estou falando para não ter planejamento, a gente já falou sobre isso, né? Mas a nossa tendência é que quando as coisas fujam do nosso controle, isso nos traz um desconforto, isso nos traz uma inquietação, isso nos tira do eixo, porque, não, eu tinha um planejamento, como que agora eu não tenho mais? Como que isso daqui saiu fora do que eu tinha planejado? Isso nos tira, eu não sei vocês, estava falando por mim mesma, isso me tira do eixo, saber que eu preciso soltar esse controle e que, na realidade, olhando para a minha própria vida, eu não controlo absolutamente nada. Quando as nossas expectativas elas são frustradas, ou nós precisamos, antes de qualquer decisão, se aquietar, orar e consultar a Deus para conseguir colocar a obediência em prática e ver se aquilo vem dele ou se aquilo está cheio de mim mesma, se aquilo vem de mim, não dele. Buscar o direcionamento de Deus. Eu acredito que nesse momento, olhando na vida real, na prática, as coisas ficam um pouquinho mais difíceis, porque muitas das vezes quando a gente vai ver, a gente já até fez. Não, isso daqui eu resolvo. Quando foi ver, a gente não submeteu a nossa vontade à soberania dele. Eu não sei se é só comigo que acontece isso, ou se com você também acontece. Então vamos entender esse versículo. Para começarmos a entender, vamos destrinchar esse versículo. Jesus começa dizendo: eu sou a videira. Então vamos entender isso. A videira é uma trepadeira. Aqui vamos partir do princípio paisagístico. A videira é uma trepadeira. Eu vou colocar uma foto dela aqui na tela, porque pode ser que alguém nunca tenha visto ou não tenha se atentado relacionado ao que é a videira. Ela tem raízes profundas, procuram água até 6 metros no solo seco. O crescimento, ele precisa de poda regular para frutificar bem. Isso eu quero que a gente desenvolva num outro vídeo, porque sem isso já tem muita coisa para a gente falar hoje. Ciclo de produção: dormência no inverno, brotação na primavera, floração e frutificação no verão e colheita no outono. Eu quis colocar isso para a gente, porque no último vídeo nós falamos sobre as temporadas, as estações, então eu achei interessante a gente colocar isso para lembrar do último vídeo. Quem não assistiu, depois que terminar esse, assiste, que é bem interessante, faz muito sentido. O tipo de solo, ele é bem drenado, geralmente rochoso ou arenoso, com pouca matéria orgânica. Videiras, presta atenção nisso, quando eu li, videiras não se desenvolvem bem em solo muito fértil. Solos pobres forçam a raiz a se aprofundar, o que gera uvas mais ricas, mais saborosas. O que isso quer nos dizer do ponto de vista espiritual? Se você ainda não entendeu, porque a hora que eu li, eu falei assim, não é possível. O que isso quer nos dizer do ponto de vista espiritual? Raízes se aprofundam em busca de água. A fé verdadeira tem raízes profundas em Deus. Vou repetir, porque eu li umas 10 vezes para mim mesma. A fé verdadeira tem raízes
profundas em Deus. Começo do versículo: eu sou a videira verdadeira. Mesmo em solos secos. Solos pobres produzem uvas mais concentradas. As provações, os desafios podem gerar frutos espirituais mais puros. O inverno, que a gente conversou no outro vídeo. Continuando. Vamos continuando a destrinchar esse versículo. Ele diz assim, a gente já leu, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele continua, quem permanece em mim? Então, eu fui estudar do ponto de vista também da língua, né, que o Novo Testamento é escrito em grego, aprofundar mais no sentido das palavras. E o quem permanece em mim significa ficar, continuar, permanecer, né? É usado várias vezes em João 15, se você ler o capítulo inteiro, esse capítulo João 15 é incrível, e indica uma relação contínua e ativa com Jesus. Não é apenas crer, mas habitar nele, que significa uma vida de relacionamento ativo. Já temos vídeo também falando sobre relacionamento. Contínuo e íntimo com Deus. Quem permanece em mim, quem cria raízes em mim, quem busca em mim todas as coisas, quem tem Ele como a fonte, é o que essa pequena trecho minúsculo nos diz tanta coisa. E o versículo continua. E eu nele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto vem do produzir, carregar, dar, né, em relação ao fruto. Aqui ele está nos indicando uma ação contínua. Esse dá muito fruto, uma ação contínua. O ramo que permanece dá muito fruto continuamente, não por esforço próprio, mas por estar conectado à fonte. Dependência. Que significa que o fruto não vem do ramo em si, mas da conexão com a videira, da conexão com ele. E continua. Porque sem mim, o que quer dizer esse pois sem mim? É que separados dele, sem ele, essa palavra do grego, o sem mim, significa separado, desconectado, sem vínculo. A ideia é clara. Qualquer desconexão com Cristo resulta em completa incapacidade. Ou seja, não conseguimos produzir nada de valor eterno ou verdadeiro por nós mesmos. Gente, eu vou repetir isso. Não conseguimos produzir nada de valor eterno. Eterno, porque aqui a gente está falando de eternidade. Como a gente já conversou, isso aqui tudo vai acabar. Quando a gente entende que nós somos filhos de Deus e a gente busca as coisas eternas, quando você entende o que é a palavra dele revelada a nós e quem Deus é, a partir desse momento a gente entende que nós estamos aqui, mas que nós não somos daqui. Então, a partir desse momento, toda a nossa conduta, tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, as nossas atitudes, elas precisam ser diferentes. Ele nos chama para ir como nós estamos, mas isso não significa que nós vamos continuar. Nós não permanecemos como nós fomos encontrados. A vida com Deus, ela é uma vida de transformação. Ela é uma vida de entender que nós estamos aqui para um cumprimento de um propósito específico através da nossa vida, mas que nós não somos daqui.
Isso precisa ficar muito claro para nós que queremos seguir a Deus. A gente precisa nos lembrar disso o tempo todo. Quando a gente fala de valor eterno, eu paro e penso, será que o que eu estou fazendo, será que no que eu estou colocando meus esforços, as minhas energias, tem um valor eterno? Ou é um valor totalmente passageiro? Ou é um valor totalmente incrível para esse mundo, mas que eu não estou construindo nada eterno com o que eu estou fazendo? Eu acho que a gente precisa... Aqui é uma reflexão, nós estamos refletindo juntos. Eu acredito que nós precisamos parar e tentar ser conscientes das nossas atitudes, do que nós estamos fazendo e do que nós estamos construindo no reino, sabe? Ou verdadeiro por nós mesmos. O que eu estou fazendo é cheio de mim mesma ou é impossível eu fazer isso sem Deus? Se é impossível eu fazer isso sem Ele, é algo eterno. E eu acredito que a gente precisa se perguntar mais sobre isso. Eu tenho me perguntado muito sobre isso. E isso muda, isso ilumina absolutamente todas as nossas atitudes e nos direciona em tudo que nós vamos fazer, sabe? E o versículo continua. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer coisa alguma, em outras traduções. Nós não temos poder. Nós não somos capazes. Ser capaz, ter poder para, aquele está no negativo. Vocês não são capazes de nada. É muito claro. A palavra de origem grega que significa isso é ouden, eu não sei pronunciar direito. Ela é bem enfática, ela quer dizer nada mesmo, nem só uma coisa. Não é quase nada ou coisas espirituais, é absolutamente nada de valor eterno sem Cristo. Absolutamente nada. A dependência de Jesus, ela não é opcional. Aqui nos mostra, sabe, com muito amor e com muito temor, que a dependência de Jesus, ela não é opcional. Ela é vital, ela é fundamental, ela é o cerne, ela é o centro. Assim como um ramo morre sem a videira. Gente, olha esse versículo. Vocês são os ramos. Um ramo, ele precisa estar preso ao que leva a seiva para ele, ao que leva alimento, ao que leva nutriente. Senão, a partir daquele momento, ele morre em segundos. Ou seja, assim como um ramo morre sem a videira, nós morremos espiritualmente sem ele. Não existe vida e vida em abundância longe dele ou sem ele. Ou nós... Agora, vamos pensar com profundidade. Nós, independentes do ramo, é impossível, não existe, não tem essa possibilidade. É vital para o ramo estar atrelado à videira. Não existe essa possibilidade, a gente morre no exato segundo que nós não estivermos conectados ao Pai. Provérbios 3, do 5 ao 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós somos chamados a confiar totalmente em Deus, não em nós mesmos, não no nosso próprio entendimento. Porque, como a gente acabou de ver aqui, exige muita humildade, um coração muito humilde para a gente reconhecer e, a partir disso, trazer luz, né, para esse entendimento na nossa vida, que sem ele, ou seja, o nosso entendimento é limitado em nós mesmos. Olhando para a videira, né, como a gente conversou, e quando eu fui entender como ela funciona do ponto de vista botânico, que ela busca a raiz profunda no solo pobre de até 6 metros para encontrar água, fica muito claro porque que ele fala que ele é a videira verdadeira. Nós precisamos desenvolver essas raízes profundas
Porque é nessas raízes profundas que está a essência da dependência. É o nosso relacionamento com Ele, firmado no nosso relacionamento com Ele, na nossa conexão profunda, verdadeira e pessoal com Ele. Então, a partir disso, a reflexão que eu fiz que veio ao meu coração através desse versículo que eu quero compartilhar com vocês é: será que eu estou priorizando desenvolver um relacionamento profundo com Deus ao ponto de depender dele em tudo? Porque sem um relacionamento profundo com ele, não tem como a gente dar esse passo de dependência total, de todas as áreas, integral, de nós, sabe? Dependência de tudo. Não apenas em alguma determinada área da minha vida, ou em alguma situação. Ah, mas essa situação está muito desafiadora, eu preciso entender o que Deus tem aqui, porque eu não estou conseguindo entender. Não, não é só nessa determinada situação. É em absolutamente tudo. Será que eu estou focando? Porque para a gente conseguir isso, a gente precisa focar no desenvolvimento, colocar toda a nossa energia no desenvolvimento do nosso relacionamento com Ele. Será que esse tem sido a minha prioridade? Será que essa tem sido a minha prioridade? Foi essa reflexão sobre esse assunto que eu queria compartilhar com vocês. E será que eu entendi de uma vez por todas que ser dependente de Deus não é um sinal de fraqueza? Porque o que o mundo mostra pra gente é que a dependência, ela é um sinônimo de fraqueza. Que pessoas fortes, que pessoas de sucesso são independentes. Sim, a gente precisa buscar ter a nossa independência financeira, a nossa independência emocional, do quesito de não depender de homens. Mas isso não se aplica à dependência de Deus, do nosso Pai, do nosso centro e do nosso foco. Porque tudo vem daí, tudo vem desse relacionamento, tudo vem dessa dependência. Então, será que eu entendi de uma vez por todas que ser dependente de Deus não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria? E para eu ser uma pessoa sábia, eu preciso ser uma pessoa dependente. Na Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E quando a gente busca desenvolver um relacionamento com Ele, quando nós somos totalmente dependentes dele, isso nos leva a um temor, isso nos leva ao temor dele, isso nos leva a uma vida cheia de sabedoria. E não essa sabedoria desse mundo, né? A sabedoria eterna, a sabedoria dele. É saber que ele é suficiente, mas com um coração muito humilde, assumir e reconhecer que eu sou limitado. Aqui quem assistiu o vídeo do propósito vai fazer bem sentido. Sem Jesus, não consigo ser quem devo ser, nem fazer o que fui chamado a fazer, porque sem olhar para ele, eu nem consigo entender o meu propósito, o propósito dele específico para a minha vida. E ele é a fonte da nossa vida. Se eu não tenho acesso à fonte, como eu vou ter uma vida abundante? A conclusão que tiramos desse versículo tão poderoso, gente, é um versículo e a gente poderia ficar dias aqui só meditando nele e falando dele. É que a vida abundante só vem da comunhão constante com Cristo. A vida abundante só vem da comunhão constante com Cristo. A videira não depende de solos perfeitos, pelo contrário, mas de raízes profundas e conexão vital com o tronco. Conexão vital e raízes profundas. Jesus não nos prometeu um solo fácil, mas ele garantiu: permaneçam em mim
e vocês darão muito fruto. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. E eu vejo vocês no próximo vídeo para a gente refletir sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Um abraço.